Oi, tudo bom? Esse é o canal Transmobilidade e eu sou o Marcelo. E antes de tudo eu quero pedir desculpas pela demora na volta das postagens, porque aconteceram várias coisas na minha vida, também teve onda de chuvas no verão que me impediu de fazer algumas filmagens, mas agora o canal está de volta e eu acho que teremos novidades, né? A partir de agora. O tema que eu escolhi para falar nesse retorno é sobre a Itapemirim. Eu tinha feito um vídeo falando sobre o fim da antiga Itapemirim, que teve bastante audiência, né? Sabe que a Itapemirim é a empresa mais admirada, a empresa de ônibus mais admirada no Brasil. Então, qualquer coisa que aconteça com a Itapemirim gera um impacto, né? Sobretudo na busologia. Então, o que aconteceu? Porque tem pessoas que devem estar estranhando. Peraí, a Itapemirim acabou, mas ela está rodando. O que é isso? Bom, o que acontece? A Itapemirim antiga acabou mesmo. Foi extinta, acabou. Então, não tem mais. A Itapemirim que a gente conhecia antes, acabou, não tem mais. Mas a Itapemirim está rodando. Ué, que Itapemirim é essa que está rodando? Se a Itapemirim acabou? Vamos ter que explicar um monte de coisas. As linhas da Itapemirim, a primeira coisa que a gente tem que entender, as linhas da Itapemirim são muito importantes, né? Independente de gostar ou não da empresa, a empresa tem linhas muito importantes e trajetos únicos e de grande demanda, né? As linhas da Itapemirim têm muita demanda, são linhas importantíssimas e às vezes fazem trajetos que as outras não fazem, ou seja, atendem um público que só é atendido mesmo por ela. Em vários casos, as pessoas dependem mesmo da Itapemirim, né? O que faz a empresa se tornar importante. Isso é um fato. Então, alguém teria que servir as linhas, né? Tá, a empresa acabou. Alguém tem que operar. Então, várias empresas se candidataram. Desculpe. Então, houve quem iria operar? Por muito tempo sem qualquer tipo de operação. Apareceu a Garcia, apareceu a Contígio, algumas linhas já foram entregues às outras empresas. A União, por exemplo, pegou várias, né? A Penha pegou também a linha que vai para minha terra natal, Rio, Florianópolis. Ficou com a Penha. Várias linhas, né? Enquanto a Rio Aracaju da Itapemirim não foi ressuscitada, a Contígio assumiu a linha através de uma seção, de uma outra linha. Então, a Itapemirim algumas linhas já foram operadas por outras empresas. E a Itapemirim ficava no aguardo ainda. Pô, será que as linhas próprias da Itapemirim ficam aguardando quem vai operar? Então, apareceram candidatas para operar as linhas da Itapemirim. Falou-se muito que a Contígio estava interessado. Falou-se muito também que a Garcia ia ser interessante, a Garcia, porque a Garcia ia atuar em áreas que ela não serve. Então, deixa eu ver. Aí apareceu uma tal de Susan Turco.
vamos ter que falar um pouco sobre ela, para todo mundo saber, porque é ela que ganhou o direito de operar as linhas. Uma coisa que é bom deixar claro. Existe o chamado massa falida, algo chamado massa falida. O que é massa falida? Massa falida é o conjunto de bens e direitos que uma empresa falida ainda possui. Então, é isso. A massa falida da Itapemirim ainda tinha bastante carros e tinha as linhas, né? O direito das linhas, né? Que no caso, os carros seriam os bens, o patrimônio dos carros, guichês, garagens, e os direitos, que é o direito de operar as linhas. A Suzantur acabou ganhando. Mas, ora, até então ninguém ouviu falar sobre Suzantur. O que é a Suzantur? Bom, Suzantur é uma empresa surgida em Suzano, no estado de São Paulo, mas que agora mudou a sede agora é em Santo André. E a Suzantur acabou ganhando esse direito. Tá? Custou muito, houve muita briga, sei lá, mas no final acabou ela ganhando o direito de operar as linhas. Né? Tá. Aí a Suzantur é uma empresa, é uma excelente empresa. Eu pude checar isso pessoalmente. Tanto em Santo André, eu pude checar de Santo André e a a de Santo André e a de Mauá. Suzano parece que ela não opera mais, apesar de ter nascido em Suzano. E ela também opera em outras cidades, Diadema e Ribeirão das Neves, mas eu não conheço nem Diadema nem Ribeirão das Neves. Mas Ribeirão Pires, né, no caso. Ribeirão Pires. Ribeirão das Neves é outra coisa. Ribeirão Pires, desculpe, me engano. Então, a Suzantur, ela tem uma tradição de um serviço excelente. Mauá, a frota é muito boa. Muitos carros, carros novos, renovação constante, uma operação impecável. A Suzantur é uma excelente empresa. Ela já opera com bastante qualidade nos municípios que ela atua. Então, desculpa falar muito então, é meio cacuete. A Suzantur acabou ficando com as linhas entre a primeira. Agora, apareceram umas discussões, será que ela vai operar com o nome de Suzantur? Ela poderia ter feito isso. A Transisach opera as linhas da Pluma com o nome de Transisach. Ela bota a Pluma lá junto, mas ela opera com o nome de Transisach. Ela também ficou com o espólio. Né? Pouca gente sabe disso. Pouca gente sabe. Mas aconteceu a mesma coisa que acontecendo com a Suzantur e Itapemirim, aconteceu com a Transisach e Pluma. A Transisach administra o espólio da Pluma. Mas muita gente não sabe disso. Até o carro que aparece pintado como Pluma é, na verdade, Transisach operando. Ninguém sabe, mas é que eu fui ver. Pude ver isso. Tem uma garagem na freguesia do Ó que era da Pluma e está agora com a Transisach. Mas o assunto é a Suzantur. Então a Suzantur poderia operar com o nome dela, da Suzantur. Mas ela achou melhor. Já que ia pegar todo a massa falida da Itapemirim, vamos pegar também o nome e a pintura, os símbolos dela. Vamos pegar também os símbolos da Itapemirim. Aí ela decidiu que seria melhor, em matéria de publicidade, ressuscitar a empresa como se fosse uma empresa do grupo Suzantur. O que ela fez? Então, vamos assumir o nome Itapemirim, exatamente como é. Apesar do registro
né, o registro no cadastro nacional de pessoa jurídica, CNPJ, né, no registro lá para a Receita Federal, ela tem que fazer um novo registro. Não é a mesma Itapemirim, é a nova Itapemirim. Ela tem um CNPJ novo, ela tem uma estrutura nova, ela funciona de maneira diferente da anterior, porque na verdade é a Suzantur operando. Ela vai operar com as características da Suzantur. E a Suzantur opera muito bem, a Mauá e Santo André, são a frota excelente, serviço excelente, entendeu? Ela vai manter o mesmo padrão de qualidade da Suzantur. Mas com o nome de Itapemirim, como se a Itapemirim fosse comprada pela Suzantur. Para os leigos que não entendem muito como funciona a parte de empresas, a Itapemirim é como se a Suzantur tivesse comprado a Itapemirim. Ao invés de a Itapemirim ter acabado, ela foi comprada. Isso é para os leigos. Mas para quem entende de administração, como eu, a Suzantur ressuscitou, pegou a massa falida e decidiu assumir o nome, registrando como uma nova empresa, Nova Itapemirim, e pronto. Tem alguns musólogos que até reclamam, mas por que não cadastra como Itapemirim Velha? Não é a mesma empresa. A Itapemirim antiga é uma, a Itapemirim nova é outra. A maneira dela operar vai ser diferente, porque ela vai operar como Suzantur. É a Suzantur que está operando. Não é a Itapemirim. A Itapemirim, infelizmente, acabou. A Itapemirim antiga. Por causa da irresponsabilidade do antigo dono, Sidney Piva. A gente, infelizmente, vai ter que dizer que ele foi irresponsável. Ele foi. Não foi uma empresa apenas em crise. Foi uma empresa mal administrada. Entendeu? De início, a ideia de criar uma companhia aérea da Itapemirim até foi boa. De início. Mas a maneira que ele fez é que não foi boa. Porque o Sidney Piva, ele pensou alto demais. Ele deveria pensar como um administrador e não como um magnata. Mas ele quis. Então a empresa acabou. E a Suzantur decidiu ressuscitar. Suzantur, que é pequena, uma empresa... Não é tão pequena não, porque ele atua em muitas cidades. Mas não é tão grande quanto a Itapemirim, mas ela se propôs a assumir a operação da Itapemirim e pelo que eu estou... Pelas informações que estão me chegando, ela está operando muito bem. O pessoal... Tudo bem que de início o pessoal ainda está pensando que a Itapemirim nova é igualzinha a Itapemirim antiga, ainda tem aquele... Porque foi um risco, a Suzantur se arriscou em assumir a identidade da Itapemirim, porque ainda a Itapemirim com má imagem, por causa do Piva, que destruiu o prestígio da empresa. Pô, o pessoal não confia mais. A Itapemirim ela tem que voltar a confiar, a transmitir confiança. Então, poxa, Itapemirim, ela, no passado recente, ela estava com o carro pifando, tudo velho, horrível. Caramba, será que... Ela precisa. A nova Itapemirim precisa reconquistar o público. Na minha opinião pessoal, eu acho que a Suzantur deveria ter assumido o nome feito igualzinho a Transissac. Botava a pintura da Suzantur e o logotipo de Itapemirim do lado. Pronto. Essa é a minha opinião. Porque já deixava claro que era uma empresa nova operando as linhas da tradicional Itapemirim. Para recuperar a confiança. Porque o pessoal que está fora da busologia não sabe. Pensa que essa Itapemirim é a mesma do passado. Porque usa o mesmo logotipo, a mesma pintura, entendeu? Então, a Suzantur ela tem que investir muito em publicidade. No caso dela, a publicidade é um investimento. Porque
Se possível, até se ela pudesse pagar propaganda na TV também, que muita gente assiste, até que está bem atuante na rede social. Eu estou seguindo o Instagram da Nova Itapemirim, ela está postando o tempo todo. Propagandas boas, bonitas, muito bem feitas. Propagandas até legais, até bem divertidas até. Tá? Mas tem que insistir mais ainda, porque tem que recuperar a confiança. Tem que recuperar a confiança. Então, essa Itapemirim não é a mesma Itapemirim de antes. É a Susan Tour, empresa tradicional do interior paulista, que famosa por excelente qualidade. Inclusive, está para vir uma renovação de frota monstruosa para Itapemirim. Apesar dela ter pego carros usados, tanto de outras empresas quanto da própria Itapemirim, e ter reformado de maneira incrível, reformado. Os carros reformados parecem zerados. Eu assisti o vídeo de um, não sei se, acho que era Itapemirim. Caramba, você entra, parece o carro, parece zerado. Porque o trabalho da Susan Tour de reforma dos carros está impecável, está perfeito. Eles praticamente estão reconstruindo o carro. E eles fazem muitos testes com os carros, mesmo dentro da garagem. E mesmo assim, mesmo com os carros velhos sendo reformados com qualidade mesmo, não é carroça não, parecem novos mesmo, são carros de qualidade mesmo. Inclusive está comprovado, já fizeram as linhas e já comprovaram que estão excelentes. Quem usou, elogiou. Mesmo assim, a empresa que é de renovar a frota, a Susan Tour é de renovar a frota constantemente, então já vem aí muitos carros novos. O que significa que esses carros velhos são mais para reforçar a frota, para poder mostrar para a NTT que tem frota para fazer linha. Aí vai operando e vai conseguindo renda. E vai conseguindo renda para comprar mais carros. Aí vai aumentando a frota, vai aumentando a quantidade de linhas, vai aumentando a estrutura toda. Porque são linhas importantes. As linhas da Itapemirim são linhas importantes. Entendeu? E a gente fica feliz, porque é uma empresa que tem tradição de qualidade, né? A Susan Tour. Né? Claro que tanto a Gontijo quanto a Garcia também iam operar com excelente qualidade. Mas os busólogos, eles estão contra, porque é preciso dizer o seguinte, existe um certo fanatismo em relação a Itapemirim. A Itapemirim tem um fã-clube, e é muito grande. Eu, particularmente, gosto da Itapemirim, mas não sou fã da Itapemirim. Eu não sou aquele fanático pela Itapemirim. Tem que voltar a Itapemirim, não. Inclusive, a minha empresa favorita é a 1001. Mesmo assim, eu não sou fanático em relação a 1001. Eu acho que a 1001 comete erros. Mas a 1001 é a minha empresa favorita. Mesmo com defeitos, eu assumo que tem defeitos. Eu não sou fanático. Mas a Itapemirim, ela tem muitos fãs. E os caras, quando descobriram que a Susan Tour ia usar o nome, pegou o nome, não só pegou o espólio todo, a massa falida, como pegou também o nome e a pintura. Os busólogos ficaram malucos. Todo mundo ficou do lado da Susan Tour só por esse motivo. A Susan Tour decidiu ressuscitar, porque a Susan Tour, apesar de ser uma empresa prestigiada em São Paulo, ela não é conhecida no país. A Susan Tour decidiu ressuscitar Itapemirim uma questão de publicidade, porque ela, fora de São Paulo, ela não é conhecida. Ela nem é muito conhecida na capital, porque ela atua mais no interior. Então, decidiu ressuscitar. E os busólogos, os admiradores de ônibus, ficaram malucos. Foi todo mundo pro lado da Susan Tour, só por causa desse motivo. Por quê? Porque a Gontijo tem prestígio. A Garcia tem prestígio. A Garcia ia rodar com o nome dela. Ela não ia ressuscitar Itapemirim. A própria Garcia em si tem um prestígio forte. Ela é conhecida também em muitos estados.
Ela não, claro que ela vai operar estados que ela não operava se ela pegasse as linhas de Itapemirim. Imaginou Garcia em Salvador? Então, a Itapemirim votou por meio da Suzantur, que decidiu usar o nome por razões publicitárias. Embora esteja se arriscando, porque pegou o nome numa época em que o nome estava mal visto. Isso vai precisar muita publicidade. Ela tem que provar para os usuários que aqueles ônibus são novos. Porque os usuários não são busólogos. Quem não é busólogo não conhece como funciona o sistema de ônibus. Às vezes eles olham para um ônibus novo, como eles não conhecem o modelo, eles olham para um ônibus novo pensando que é velho. Quando em Salvador, quando a plataforma trouxe os ônibus novos, um dos perfis dedicados ao transporte receberam muitos comentários negativos por pessoas que não conheciam o modelo de carroceria e pensavam que era um ônibus antigo disfarçado. Mesmo que a Itapemirim opere realmente com ônibus antigos, mas são ônibus de qualidade, são ônibus seminovos, são ônibus de poucos anos de uso. Mas mesmo assim a nova Itapemirim já tem ônibus zerado mesmo, comprado só para ela. Já tem rodando. Já estão rodando vários que são comprados só para ela. Novos mesmo, novos. Zerado. Usado por ela pela primeira vez. Então, mas o público não sabe disso. O passageiro não sabe. O passageiro não fica informado sobre que tipo de ônibus é, não conhece os modelos, não sabe qual é o modelo novo, não sabe qual é o modelo velho. Ele não conhece. Assim como, por exemplo, eu não conheço o modelo de trem. Apesar de gostar de trem. Mas eu não sou muito especialista em trem. Aí você não sabe o que é novo, o que não é novo. Entendeu? Então, tem a Itapemirim, a Suzantur, no caso, ela tem que investir muito em publicidade, tem que conquistar o passageiro. Que já está meio assim, por causa daquela fase do Piva. Uma pena, que tristeza, né? Pô, você vê que a família Cola, que fundou Itapemirim, vê o seu patrimônio se destruído por um delinquente infantil, né? Um delinquente juvenil, né? Que queria pensar alto, não soube administrar. Administrou errado. Porque foi mal a administração. Infelizmente, o Sidney Piva vai sair dessa história como um péssimo administrador. Eu sou um administrador, eu sei que ele cometeu erros. A ideia de e acredito que a ideia de fundar a companhia aérea não está entre os erros. Foi uma boa ideia. Mas numa mente um pouquinho mais evoluída, essa ideia ia vingar melhor, não ia atrapalhar. Mas parece que foi feito tudo errado. Tudo foi feito de forma errada. Porque o Piva, ele queria sonhar alto demais. Quando você entra numa empreitada, você tem que reconhecer limites, tem que ter paciência. Não pode sonhar alto demais agora. Você tem que ir construindo as coisas de acordo com os fatos. A administração é assim. Você tem que se preocupar com o presente, tem que saber que o futuro é resultado do presente. Não pode pensar logo no futuro. Pensar no futuro, sim. Mas observando que o presente é que vai construir o futuro. Mas a Suzantur pensa dessa forma. A Suzantur não está com pretensões de ser um grande grupo, não. Ela está fazendo o correto. Tanto é que ela nem usou o próprio nome da Suzantur. Ela está quieta, está discreta. Ela simplesmente está usando o nome Itapemirim por razões publicitárias e está operando normalmente sem muito alarde, sem muito... Entendeu? Se depender da Suzantur, a Itapemirim pode recuperar sim o prestígio. Porque a Suzantur opera muito bem. E está operando bem as linhas da Itapemirim. Pelas conversas que ele tem tido com pessoas que já viajaram, o pessoal gostou. O pessoal está gostando.
Então é isso. Eu espero ter tornado claro sobre o que está acontecendo. Principalmente para quem não é busólogo, para quem não entende o funcionamento dos ônibus, de como funcionam os ônibus, aí eu ajudei um pouco a informar o que está havendo. Em resumo, essa Itapemirim não é a mesma Itapemirim. A Susan Turra, ela criou uma nova empresa em cima da Itapemirim antiga. É como se a Susan Turra tivesse comprado a antiga Itapemirim. É como se ela tivesse dito, a NTT, a empresa, ó, não mata a empresa não. Dá para nós que a gente continua a empresa. Foi mais ou menos assim, na prática. Porque no registro é uma nova Itapemirim. Tanto é que o nome a razão social dela é Nova Itapemirim. Entendeu? Agora com sede em Santo André. Já não tem mais a ver muito com Cachoeiro de Itapemirim. Inclusive, nem opera a linha para Cachoeiro de Itapemirim, que agora já está com a União. E não está nem entre as linhas que a Itapemirim vai recuperar. Então é isso. Agradeço vocês pela atenção. Continuem prestigiando. Vem novos vídeos aí. Estou produzindo. Acho que agora com a volta ao sol de São Paulo dá para... Por enquanto, coisas simples, porque eu estou com umas dificuldades financeiras e eu estou prestes a uma grande mudança na vida que exige uma certa contenção de gastos. Talvez eu devo filmar mesmo na capital mesmo. Ou nas cidades vizinhas. Né? Não vai ter grandes novidades de início, mas continuarei produzindo. Entendeu? Talvez até um acervo antigo seja, se houver alguma coisa, eu coloco no ar. Mas o Transmobilidade está de volta e um abraço a todos, continuem prestigiando. Desculpem o mau jeito, a minha aparência aqui no vídeo. Então, valeu, um abraço, agradeço a audiência. Estamos de volta. Tá? Tchau.